Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que não conhecem a Jesus também. Eu tenho prazer em ministrar a palavra do Senhor e revelar a palavra poderosa do reino de Deus, e é um prazer compartilhá-la com você que está ouvindo, assistindo esta mensagem. E eu quero compartilhar, está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Nós vamos ler a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ao 16, diz assim: este é o evangelho que Paulo recebeu e pregou. A palavra de Deus diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi de homem, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue. Aleluia. Amados, esta palavra, Paulo declara, através desse texto do versículo 10 ao versículo 16, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10 ao 16, ele está declarando, olha, o que eu recebi, amados, tem tantas coisas que nós recebemos de homem, talvez um elogio, talvez uma palavra dura, uma palavra de confronto, talvez até um xingamento, uma palavra que seja uma palavra torpe, uma palavra de derrota. Talvez nós recebemos um presente, talvez nós recebemos algo que nós não estávamos preparados, tantas coisas. Paulo está falando claramente aqui, olha, o que eu recebi, eu compartilho com vós, mas eu não recebi, mas isto que recebi em Cristo, eu não recebi de homens, e não quero agradar a homens, porque convém agradar a Deus, porque a palavra poderosa e a apresentação do seu Filho amado a mim, veio a revelação do próprio Senhor. Então, amados, Paulo não é contra homens, não é contra receber uma conversa, uma palavra de homens, mas ele está dizendo, cabe a mim reconhecer a soberania de Deus, porque todas as coisas que eu não faço para agradar a homens, eu faço primeiramente para agradar a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós nos dispomos, desgastamos até, para agradar homens, para fazer coisas para pessoas, para que eles fiquem encantados e nos elogiem. Mas às vezes nós não entendemos que quando eu faço aquilo que faço, bem feito, aquilo que é projeto, bem feito, eu não estou falando em corrupção, em latrocínio, em assassinato, em roubo, nada disso. Eu estou falando daquilo que é projeto para o bem. Trabalho, estudo, ajudar pessoas, fazer projetos, traçar metas, tudo isso é lícito. Porém, eu estou falando que quando nós traçamos isso, eu preciso fazer isso para a glória de Deus, interpretar, entender e fazer. Senhor, tudo isso que eu estou fazendo, bem feito, é para ti primeiro. A consequência de fazer para Ele, para agradar ao Senhor, a consequência disso é que homens se agradem. Por isso alguns pensam, mas eu estou agradando a homens. Não, você tem que agradar a Deus primeiramente. E a consequência de agradar a Deus, com os seus feitos, com os seus bons feitos, vai agradar pessoas. Isso é notório, é nítido, é perceptível. Isso acontecerá sempre, é consequência de agradar a Deus. O favor de Deus vem. E pessoas reconhecem quem você é em Cristo Jesus. E o que você está fazendo é algo nobre. A palavra de Deus diz que o nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza perseverará.
Que coisa tremenda. Você já imaginou isso? Eu não estou falando em nobre em riqueza. O dicionário diz o nobre classifica como nobreza, uma classe social mais elevada. Eu estou falando nobre em atitudes. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Que palavra poderosa que Deus nos deixa, que palavra poderosa que Deus nos impulsiona a caminhar. E esta palavra dos Gálatas, o que fazemos deve ser para Deus, consequentemente agradaremos a homens sim. Então ele está falando que recebeu algo tremendo de Deus, que foi a palavra poderosa do reino de Deus para que outras pessoas fossem tocadas, outras pessoas fossem influenciadas por essa palavra poderosa que dá vida, que faz com que você viva de forma diferente. Paulo está falando que outrora um doutrinado pelo judaísmo, um doutor da lei ensinado por homens, vivia para perseguir a igreja, era temido, tinha pessoas ao seu comando, mas ele fala, depois que veio a revelação de Deus, olha o que diz o texto, e na minha nação, quanto ao judaísmo, versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sabia muito mais do que os da idade dele, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, o Senhor, aprouve revelar-me o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne nem sangue. E no versículo 13 ele fala assim, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Amados, esta palavra é poderosa. Esta palavra tem poder para transformar a vida de um homem. Paulo devastava os cristãos, a igreja, ele condenava o cristianismo, ele condenava porque não conhecia a Cristo. Quando foi revelado Jesus a ele, amados, a vida de Paulo foi transformada. Aquele que era perseguidor agora passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Aquele que outrora batia em pessoas ou por seu comando batia em pessoas, encarcerava, chicoteava pessoas, agora é agredido e é preso por amor ao Evangelho, ao ponto dele ser preso e escrever as suas cartas, as cartas do Novo Testamento, as cartas aos Gálatas, aos Filipenses, aos Efésios e tantas outras coisas que Paulo declarou. E quando ele escreve isso, ele declara, faz uma das maiores declarações. Eu, servo do Senhor, algemado, preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Sabe o que Paulo está falando? Que mesmo ele preso, algemado, a palavra de Deus chegaria até nós. E chegou, amados. Chegou até nós como luz, como palavra de poder, palavra de glória, palavra que pode nos transformar, como transformou a vida de Paulo. Paulo, outrora um perseguidor do povo cristão, agora declara que recebeu do Senhor e não através da palavra persuasiva de alguns homens, não da palavra dos bajuladores, porque tem homens e mulheres que são bajuladores, que chegam até nós para bajularmos. E a bajulação, amados, não é amor e não é honra e respeito. A bajulação é do inferno, porque a bajulação promove algo que diz que ele faz por amor ou faz por prazer, mas não é simplesmente bajulação, é para que retenha algo daquela outra pessoa. E o bajulador, amados, infelizmente não faz a vontade de Deus. Bajulação é contrário a fazer a vontade de Deus. Bajuladores não são amantes do reino, não proferem a palavra da verdade. Bajuladores em determinado momento vão proferir a mentira. A astúcia, a condenação e a mentira não vem de Deus, vem do próprio Satanás. Então nós entendemos isso, amados. E nessa noite, que essa palavra poderosa, reveladora do Senhor, que você entenda. Você outrora era uma pessoa. Agora tem a necessidade, a obrigação de ser outra quando conhece a Jesus. Por quê? Porque a palavra te revelou a verdade. E por isso, amados, por isso eu falo que temos que vivê-la. Porque só recebê-la é como se fosse um vento de doutrina. A palavra é poderosa, mas se eu não a recebo como verdade, como palavra poderosa do reino de Deus, amados, como posso ter mudança de caráter, mudança de vida, viver uma vida íntegra diante de uma sociedade que se corrompe constantemente?
A sociedade nos impulsiona a dar e colocar em outdoor, numa placa que nós estamos dando. Sabe quando você dá para uma entidade, você vai lá no abrigo dos idosos, você vai na casa de recuperação ou na casa dos menores e vai lá e faz uma doação. E essa doação tem que ter uma mídia, tem que estar estabelecido lá o nome de quem doou, a entidade de quem doou. Isso não é por amor, amados. Me perdoe, mas essa é a verdade. Se você dá, mas o teu nome tem que estar em evidência, amados, então você não compreendeu a palavra de Deus que diz que é melhor dar do que receber. E melhor dar do que receber, porque a consequência do dar, amados, o Pai é zeloso pela sua palavra. O Senhor da glória é imutável, Ele não muda. É o princípio dele favorecer, abençoar vidas que promovem doações, que promovem abençoar outras vidas. Esse é o favor de Deus. E quando nós interpretamos isso, amados, nós vivemos o melhor dessa terra. Às vezes você pensa, eu não posso dar essa quantia, eu não posso fazer aquilo sem estar em evidência o meu nome. Eu preciso que a sociedade entenda que eu estou ofertando. Sabe quem fazia isso? Os escribas e os fariseus. Proclamavam ofertas, mostravam o dinheiro na hora da oferta, oravam em voz alta para que todos vissem, faziam jejum e faziam uma cara de cansado, de choro, porque estavam em jejum, estavam sem comer. E as pessoas tinham que entender que, eles são santos, estão jejuando, estão ofertando, estão orando. Não, amados. A palavra de Deus fala que quando nós orássemos, nós fôssemos para o secreto, no nosso quarto, fechássemos a porta e tivéssemos um encontro com Deus. A palavra de Deus diz que eu devo ofertar ou dizimar impelido pelo meu coração. E se não for impelido pelo Espírito, pelo coração, é melhor que nem dê. A palavra de Deus nos revela isso. Se Deus fosse usurpador, Ele falava, você tem que dar, mesmo que não queira. Não, Ele fala, se você não for impelido pelo Espírito, de coração, é melhor que não dê oferta, é melhor que não dê o dízimo. Essa é a verdade absoluta do reino de Deus. Essa é a verdade. Ele não é ele não te subjuga, ele não te condena se você não der. É opção minha e tua. Ele não te condena se você não ajudar o próximo. A opção é minha ou tua, mas não espere os benefícios do Pai. É como um pai aqui na terra. Veja um pai natural. Quando você, que é pai, quando teu filho faz coisas para você que agrada o teu coração sem interesse algum, não é um prazer teu dar para ele? Não é um prazer teu abençoar esse filho sem sequer que ele peça? Assim é o nosso Deus, o Deus vivo, o nosso Pai, o Abba Pai. É um prazer do Pai em favorecer os seus filhos, porque eles não são filhos rebeldes, não são filhos que são bajuladores, eles fazem a boa obra sem pedir de volta, e o Pai é um prazer em um Pai abençoar. Entenda isso, amados, nesta noite. Saia dos princípios daquilo que você estava enraizado no passado, pelo entendimento do passado, e viva uma vida nova em Cristo Jesus, uma vida de retidão, de integridade, e para que você possa desfrutar do melhor da terra, do reino de Deus, pelo favor do nosso Senhor em nossas vidas. Que você receba essa palavra e entenda, amados, que é melhor servir a Deus, que é melhor honrar a Deus, que é melhor discernir as coisas de Deus. Acredite, tenha fé, persevere na palavra de Deus e você verá a glória de Deus se manifestando na tua vida, na tua história de vida. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, na tua casa, para a glória de Deus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.